Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser aqui o professor de vocês hoje. Hoje nós vamos continuar aí essa semana de retomada, né? Como nós comentamos. Semana que vem já iniciamos aí o terceiro bimestre. Espero aí vocês com o material na unidade de vocês e nós vamos já começar com isso. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando, professor Tony. É isso aí, sou eu, professor Tony. Hoje eu sou seu moderador, né? Então não esqueça, para que seja mais legal ainda esse chat, manda o nome do aluno, manda o nome da escola e a cidade de onde está falando, para que a gente possa dar os devidos créditos aí. É sempre muito legal que o aluno reconheça, né? Que ele está sendo dado essa atenção para ele também. A aula fica muito mais legal quando alunos e professores participam conosco aqui. Já quero mandar um bom dia muito especial aí a todos os alunos da professora Alessandra, da Escola Estadual Vicenço Lombaz, em Francisco Morato, aqui do ladinho. E também os alunos da Proneuza Roberto Tonelotti. Um abração a todos vocês. Isso aí, não esquecendo, né, que participando a gente com Libras, né? Sim. É a Janaína e o Igor, né? O Igor, né? Isso. Igor, Olá, dia, sempre Igor. Acompanhando a gente aí, a Janaína e o Igor. Então, eles vão fazer a interpretação do Libras aí pra gente acompanhar vocês, beleza? Então, vamos iniciar a aula? Bora lá? Vamos então, lá. Vamos lá, Tony. Vamos lá. Iniciando a aula aqui. Nós vamos começar então falando, né? Hoje nós vamos retomar a ideia aí, vocês vão observar a ideia da reta numérica. Então hoje nós vamos comentar um pouquinho aí sobre essa reta numérica, sobre essa ideia e vem falar sobre a habilidade 05 do sétimo ano. Pode pôr na telinha, que é a habilidade que comenta, né, Tony? Fala muito em interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. E nós estamos falando aí da fração e os seus significados, né? Aí o formato. Hoje nós vamos comentar um pouquinho mais sobre os decimais, que pelo menos, na minha opinião, eu acho mais fácil para você identificar na reta numérica. Sim. É muito mais prático mesmo, realmente. Então, para a reta numérica, um modelo mais prático, eu sempre vou comentar aí para vocês, é sobre esse modelo. Então, só para retomar, só para a gente relembrar, a gente falou na aula passada e comentamos muito sobre a fração própria, né, Tony? Sim. Que é aquela fração onde o numerador é menor, no caso aí que o denominador, vocês estão vendo e observando aí o modelo, então 1/6, 2/5, né? 20/43 é uma ideia. E eu também tenho a fração imprópria, né? Onde o numerador é maior ou igual ao denominador. Então ele representa aí parte superior a um inteiro, né? Sempre lembrando, é 1, alguma coisa, digamos assim, né? Então 7/6, 8/5 ou 64/43. Essa é mais ou menos uma ideia aí que nós vimos na aula passada, comentamos muito, falando também sobre número misto, né, Tony? Exato, falando que a aplicação dos números mistos dentro das receitas, né, de bolo, por exemplo, né, que é bem interessante, é onde é mais utilizado os números mistos, né? Pelo menos eu não lembro de nenhum outro lugar onde apareça tanto assim. Isso mesmo. E essa aula foi uma das aulas mais específicas aí que eu tô querendo trazer para vocês por conta da habilidade que eu vou trabalhar aí semana que vem. A habilidade que nós vamos trabalhar semana que vem fala muito aí sobre o número negativo, né? Hoje eu quero muito comentar sobre essa reta numérica que vocês vão observar aí futuramente. Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. A reta numérica, Tony, é uma reta infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso. Nós vamos observar aí, se vocês olharem, só do lado direito, né? Vocês vão ver aí na telinha só do lado direito. Então, que são os números positivos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, é o 0, 1, 2, o 3, o 4, 5, 6 e assim por diante, né? Então, uma reta numérica, né? Uma reta onde são marcados em ordem crescente todos os números reais, essa é a definição de reta numérica, assim, colocando uma sequência sem nenhum número, né, aparecer duas vezes. Então não tem como dois números ocuparem aí o mesmo espaço nessa reta. Então cada ponto nessa reta representa apenas um único número real, né, Tony? Eu não tenho dois números que se sobrepõem, digamos assim. Exatamente. A gente está falando na ordem crescente, né? Quanto mais para a direita a gente for, maior é o número. Isso né? E a gente mesmo. Está trabalhando a partir do zero, porque a gente não chegou aos negativos, como o professor Jonas acabou de comentar. Isso mesmo, semana que vem. E aí, uma ideia que eu comentei, eu acredito, não me lembro aí, eu falei um pouquinho na aula passada, e entre os valores, né, vocês vão lembrar, tem um filme, Tony,
que é A Culpa das Estrelas. Ele gosta desse vídeo, ele sempre fala dele, né? Muito legal, é verdade, né? Que é a culpa... Eu não vou falar, não. Pode eu falar. sempre te corto, Pode né? Você fala cortar. que existem infinitos maiores que outros, né? Isso Muito mesmo, legal, isso legal. mesmo. E entre, né, esses valores, né, entre um número e outro, existem infinitos números, né? Ou infinitos termos, como vocês podem comentar. Então, por exemplo, pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Entre o 0 e o 1, existem aqui, ó, Tony, infinitos números, né? Legal. Eu tenho vários números. E aí, como o Tony comentou, né, existem infinitos maiores que outros. Se eu observar entre o 0 e o 2, ó, eu vou ter o dobro de infinitos, né? Olha a coisa, parece até absurdo falar isso, mas tem sentido, né? Tem Isso sentido. mesmo, né? Então eu tenho infinitos números. Esses infinitos números que eu tô querendo comentar aí com vocês são as frações. É como se você pegasse inteiro e fracionasse ele em vários pedaços, né? E aí você tem esses infinitos termos, Tony. Legal, bacana. Beleza? Inclusive as frações, né, é um tipo de representação dos números racionais, né? Então quando a gente pensa em números racionais, né, a gente tem infinitas possibilidades. Isso sem falar, né, na ideia dos números irracionais, mas isso é outro assunto. Isso aí. Então, para vocês observarem, né, a reta que eu coloquei para vocês, ela já está dividida em alguns pedaços. E nós vamos identificar alguns deles. Então, por exemplo, ó, aqui é um dos pedaços, Tony, que está entre o 2 e o 3. Exatamente no meio, né? Isso, exatamente no meio. Então, quer dizer que eu cortei aí no meio, no caso aí, o 2 e o 3, então eu posso observar, né, que eu teria um decimal, 2,5. Muito bom. Beleza? Então é 2 e metade, né? Por isso que é 2,5, né? 2,5. Inteiros e 5 décimos. Isso também, mesmo, né? essa é a ideia. E aí, esse 2,5 eu posso representar, como nós comentamos em aulas passadas, como uma fração. 5 sobre 2. Mas como que esse 5 sobre 2? Repara no seguinte, Tony. Já está tudo dividido em meio, né? Legal. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Ó, 5 metades, né? Isso mesmo. Como todo inteiro, ó, tá dividido aqui ao meio, então eu estou contando 5 metades, né? Então 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. Ou, se eu for lá fazer a divisão, né, do 5 sobre 2, eu encontro 2,5. E aí eu tenho outros valores um pouquinho mais quebrados, digamos assim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, entre o 0 e o meio, entre o 0 e o meio, eu tenho, por exemplo, 1/3. Legal. 1/3, né? 1/3 é a mesma coisa aí, se vocês observarem mais para frente, vocês vão ver, que é 0,3333, é uma dízima, né? Nós vamos comentar, é uma dízima periódica. E aí, por exemplo, ali, ó, mais para frente, Tony, entre o 5 e o 6, pouquinho mais da metade ali do 5, né? Sim. Eu tenho outro número. Então eu tenho, por exemplo, aí eu coloquei já no decimal, 5,75, né? Olha que legal. Desculpa te cortar. Pode falar, a professora pode falar. Silvana falou uma coisa muito legal que eu não podia perder. Né? Esse 2,5, ela falou que pode ser representado na forma de um número misto. Também, verdade. Né? 2 inteiros e meio, isso né? mesmo. Vou até escrever bacana, como você pediu. Isso. Não, 2 inteiros aqui, né? E 1 sobre 2 aqui, ó. 2 e o meio. Legal, né? Muito então, bom, muito bom. 2 e o meio ali. E o 5,75, né? Também é uma ideia que nós podemos representar. Então, na reta numérica, vocês vão observar, na reta numérica você vai ter infinitos números, infinitos modelos. Eu, particularmente, prefiro usar o decimal. Por quê? Porque o decimal é o modelo mais simples aí para você identificar na reta. Então, por exemplo, se você está depois do inteiro 2... aí você vê qual que é o decimal que encontra depois. Então, você sabe que é 2 inteiros e alguma coisa. Então, é mais ou menos esse caminho, pelo menos aí, particularmente, eu prefiro assim. Posso fazer um comentário? Claro. Ó, o professor Cláudio Honor disse assim, que entre o 0 e o meio, temos 1/4 e não 1/3. Mas não foi o que você falou. Na verdade, o que você falou é que o 1/3 está entre o 0 e o meio, sim, né? Mas não sim. está exatamente na metade, como a seta estava indicando, né? Isso, tá? Vamos até voltar lá, pedir para colocar. É interessante notar que não está exatamente na metade. Isso, ele passa, né? Ó, tá vendo? O meio está aqui, a reta do meio, né? E aqui a reta do 0 está entre o 0 e o meio, né? Exatamente, mas não é 1/4. 1/4 seria um pouquinho mais para cá, né? Isso, eu tinha que dividir exatamente, aqui. exato. 1/3 está
sim, no meio, entre 0 e meio, sim, né? Isso, tá entre 0 e meio. Tá exatamente no meio, mas Isso tá no meio. mesmo, tá entre 0 e meio, né? Tem que observar em qual intervalo que ele se encontra, Exato. né? Beleza? Falando então dos intervalos, né? É o que eu vou pedir aí para vocês na telinha. Na telinha eu coloquei essa atividade, aí eu vou só entender o intervalo. E aí eu quero que vocês coloquem qual intervalo tá, ou melhor, quem aparece primeiro. Então, associe a reta, no caso, aí, a reta numérica abaixo, o intervalo correspondente, né, dependendo do valor numérico, os valores aí, no caso eu adaptei essa questão. Então, pode colocar qual que intervalo está entre os dois inteiros, né? Então, por exemplo, 3,64 ou 3,64 centésimos, né? Você pode observar aí que ele está entre dois números inteiros. E o 5 sobre 2 também está entre dois números inteiros. Podem responder assim, ou melhor, se acharem mais fácil vocês aí na escola ou em casa, colocar qual vem primeiro, o A ou o B. Qual número vocês acham que aparece primeiro nessa reta numérica, né? Então, 2 minutinhos, a gente retorna aí para vocês. Bom trabalho. Olá, voltamos aí, ó. 15 mil, quase 16 mil pessoas participando dessa aula aí, Jonas. Olha que legal, super bacana. E olha só, a professora Simone mandou aí a resposta da Ariadne, né? Ela falando que quem vem primeiro é a letra B, 5 meios, né? Tivemos também aí os alunos da professora Neuza aí falando, né? Que o 3,64, estou lendo assim porque é o jeito mais prático de ler, mas são 3 inteiros e 64 centésimos, né? Está entre o 3 e o 4. Certo. E os 5 meios está entre o 2 e o 3. Muito bom. Os alunos da PEI Joaquim Abarca, de Tupã sempre presente, muito legal, estão respondendo que quem vem primeiro é o B, 5 meios. E a gente tem aqui, ó, da Leste 4, a escola Hiroshima, lá de Itaquera, né? O A fica entre o 3 e o 4, que é o 3,64, e o B, que é 5 meios, fica entre o 2 e o 3, Jonas. É isso aí, entre outras respostas iguais que apareceram pra gente. Isso aí, boa, isso mesmo. Então, vocês conseguem identificar a ideia, e eu tô fazendo duas coisas, digamos, ao mesmo tempo, né, Tony? Eu tô identificando aí, no caso, os termos, em quais inteiros eles se encontram, e depois eu tô identificando quem vem primeiro, quem vem... Essa ideia aí de quem vem primeiro, você vai ver muito mais pra frente, né? Vocês vão encontrar que é a ideia de quanto localiza na reta numérica, qual que é o número maior, qual que é o número menor. Então tem toda essa relação. Vamos tentar ver a resposta? Na telinha de vocês vai aparecer que é a seguinte, ó. O A, ele está entre o 3
e o 4, né? Entre o 3 inteiros e o 4 inteiros. Ele é 3, alguma coisa, né? Sim. Ele não chega a 4, então ele está entre o 3 e o 4. Se vocês observarem, ele passa ainda um pouquinho do meio, né, Tony? Sim. Do 3,5, digamos aqui, né? E o B, no B, basicamente, era o mesmo exercício que a gente viu antes, né? 5 sobre 2, ele está aqui no 2,5, ou exatamente entre o 2 e o 3, né? Quem vem primeiro, né? Quem vem aí primeiro é o B. Então, o B está entre o 2 e o 3, né? Se eu posso observar. E o A está entre o 3 e o 4, aqui como vocês podem observar também. É importante ressaltar algumas coisas, que é o seguinte, né? Nessa observação que vocês localizam, principalmente na reta numérica, é identificar onde está esse ponto, né? Que local que ele se localiza, como que você identifica esse modelo. A questão da B, eu coloquei de novo, porque tem alguns alunos, né, você pode identificar, que às vezes acham que o 5 sobre 2 está entre o 5 e o 6. Pode pôr na telinha que eu queria mostrar isso para eles, que é o seguinte, ó. Como tá 5 sobre 2, Tony, às vezes eles acham que tá aqui, ó. Então, 5 e 2, entendeu? Então, eles podem identificar isso. Tomar esse cuidado, né? Que a fração aí, ela não é uma representação decimal, e no decimal você poderia ter feito isso, mas nesse caso não. Tomar muito esse cuidado, né, Tony? Legal. Outra coisa que é interessante também falar, né? É que entre o 5, aliás, entre o 3 e o 4, né? Exatamente no meio é o 3,5 ou 3,50, né? Isso ajuda bastante você verificar que o 3,64 é um pouquinho para a direita ainda, porque é maior. Isso mesmo, Legal. né? Essa relação, sempre dividindo aí, vocês vão encontrar os decimais, observando quem é maior, quem é menor, beleza? Vamos tentar uma próxima atividade? Na telinha de vocês vai aparecer. Essa atividade 2 aí, ela é o que acontece, que a gente sempre comenta, né? Que é uma prova de Saresp. Nessa prova de Saresp está assim, né, Tony? Na reta numérica abaixo, a letra X representa a medida, no caso, a média, desculpa, da nota de Carolina, né? Então, tá lá a média dela, então ela representa esse valor em língua portuguesa. A pergunta é a seguinte: a média de Carolina em língua portuguesa foi, qual das alternativas você acha a mais correta? Eu vou ler no formato que basicamente a gente fala no dia a dia, né? Então, 42,2, 43,2, 43,3 e 45. Qual que vocês acham aí, qual que é a alternativa que corresponde a esse valor aí de Carolina, beleza? 2 minutinhos, a gente retorna, bom trabalho.
Olá, voltamos aí mais uma vez, agora com as interações da Escola Estadual Monsenhor Nora de Mogi-mirim. Os alunos responderam a alternativa B, né? Também da professora Neuza, Ana Luísa, aluna da Escola Estadual Nidizaim Cardoso, do 7º B, respondeu a alternativa B, 43 inteiros e 2 décimos. Temos aí também a Peicoque Kitajima de registro, está sempre presente aí. A Giovana, né, mandou pra gente a alternativa B. Também o Edson Rontari de Piracicaba, B. O Christian, né, aluno Christian da escola Lindamil, deve ser lindo demais lá, né? Lindamil Barbosa de Oliveira, de Guarulhos, indicando pra gente aí 43 inteiros e 2 décimos. Bonito esse nome, Lindamil, né? Gostei. Muito bom. Muito bom, beleza. Então, para essa atividade, né, para esse exercício, eu gostaria de pontuar algumas coisas, né? Da outra vez nós comentamos muito das alternativas que não seriam as corretas. Dessa vez, eu gostaria de comentar com vocês como que foi apresentado então a reta para vocês. Pode pôr na telinha que, diferente da outra, Tony, essa daí foi dividida em 10 partes, né? Então já foi dividida no que a gente chama de decimal. Então, por exemplo, entre o 42 e o 43, lembrando que é um trecho só da reta, né? Ele pegou Sim. só uma parte da reta. Entre o 42 e o 43, está dividido em 10 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todos, né? Todos os inteiros, né? E as divisões, então, em 10 partes, né? Essas 10 partes, nada mais, nada menos que a 1 décimo. Ou, no caso, nós estamos observando com a vírgula, né? 0,1. Então, eu contaria assim, né? 42 aqui, opa, deixa eu apagar só para corrigir, ó. 42,1, 42,2 e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, eu estou no 43, né? No inteiro do 43. 43 aqui seria 43,1 e o x, né? Se eu observar, eu vou ter o 43,2, né? Que é a minha alternativa B, como muitos responderam, né? Então, se eu observar aí, ó, 43,2 é a resposta correta da alternativa B. O que eu tenho que sempre elencar nessa reta numérica? Como que ela está sendo dividida, que é em principal, né? Como que você está dividindo ela e como que você localizou. Nesse caso aí, ela foi dividida em 10 partes, que era o que você conseguiria localizar o decimal aí, esse 1 sobre 10, né? Essa parte do decimal, beleza? Bacana. Uma coisa que é legal que dá para fazer por eliminação também, né, Jonas? Olha só, bacana. Isso mesmo. Para quem vai ter quer fazer aquele chutezinho básico, né? A gente pode fazer isso com lógica também, né? Como a gente tem aí o 43 inteiros e 2 décimos, né? A gente está passando do 43, então a gente pode eliminar o A e o B e o D. Isso mesmo, né? ó. O 42 nunca seria, né? Porque passa do 43, ó, entre 43 e 44, exato. Né? Então, esses dois aqui você anulou. E aí fica entre o B e o C, né? Teria 50% de chance de acertar se fosse um chute, né? E esse aqui não é, porque seria o próximo, né, Tony? Esse próximo aqui seria o 43,3, né? Isso. Então, onde você localizaria o próximo. Eu falei isso porque foi o professor Leonardo que mandou pra gente. Ó, no caso, os estudantes poderiam já descartar as alternativas A e D. Perfeito, é isso mesmo, muito bom. Isso mesmo. A forma, né, como que você tá, o caminho que vocês estão observando aí é o critério de vocês. Sempre comento isso, só não pode errar a resposta, né? Não pode errar. Não pode errar aí, no caso, seria a alternativa. Pensem no seguinte, sempre aí quando vocês observarem reta numérica, né? O quanto, né? Em que posição ele está. Nós falamos muito aí sobre o inteiro que ele representa. A ideia, eu vou voltar no que eu acho mais fácil. Eu, Jonas, aqui falando para vocês. Eu acredito que o decimal seja o caminho mais simples. Porque como vocês encontram aí 43, alguma coisa, vocês já conseguiriam encontrar, já conseguiriam localizar. Beleza, Tony? Então quer dizer que para você o decimal desce bem. Isso mesmo. Piadinhas de hoje. As piadas de hoje tá cada dia melhor, beleza? Vamos encerrar a aula, Tony? Então, bora lá, vamos. Eu quero terminar a aula já agradecendo a Janaína, que tá aí trabalhando conosco, né? Indo aonde a gente não pode ir, né, Jonas? Obrigado, Janaína. Bom dia para você. E mandar também um bom dia para a escola Inajaci de Castro Aguiar. Eu falei o nome deles, ela falou, nunca falo o nosso nome, estou falando agora. Obrigado por participar, que são muitas interações, né?
né? E às vezes a gente se perde um pouquinho com tanta gente que fala com a gente. Desculpa, um grande abraço para todos vocês. Isso mesmo. Na telinha de vocês vai aparecer a nossa avaliação, então avaliem a nossa aula lá, coloquem se vocês gostaram ou não, coloquem lá o que vocês estão achando aí dessa ideia da retomada, né? Como nós fizemos aí essas 2 semanas. Mais 2 aulas aí de retomada nós vamos ter. Então, a ideia é sempre, nós estamos falando aqui sobre a reta numérica, e é importante. Não esqueça, se você está aí na escola, se você está aí em casa, tira uma foto, marca a gente nas redes sociais, sempre lá, Jonas Almeida 89 e pro.tony.mate, né? Tony com Y. Isso aí, olha só. Os alunos do Linda Mil disseram que, modéstia à parte, eles são lindos mesmo. E eu queria até abrir um parênteses aí. Se vocês estão na sala de aula participando aí da aula, participando do chat, não é Linda Mil não, é Linda 1 milhão, viu? Um abração pra vocês. É isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, Tony. Valeu, Jonas. Um cheiro. Até a próxima.